Barbeiro milionário fica surpreendido ao ver mendigo negro fazer ato imprevisível. Era uma manhã comum na barbearia de Alberto, o barbeiro mais famoso da cidade. Com suas tesouras de ouro e cadeiras de couro que poderiam rivalizar com os melhores assentos de um cinema, ele parecia viver em um mundo de brilho e ostentação. As paredes eram adornadas com quadros de celebridades que ele havia cortado, e o cheiro de loção para cabelos finos permeava o ar. Alberto, um homem corpulento, de olhos sempre atentos ao reflexo da própria imagem, passava os dias se gabando de seu sucesso. Mas em meio a todo aquele luxo, ele estava se tornando insensível. Naquele dia a cidade parecia estática. As pessoas passavam apressadas pela calçada, mergulhadas em seus problemas e preocupações. Alberto estava prestes a iniciar mais um dia de cortes, quando, de repente, um murmúrio começou a se espalhar pela barbearia. Algo estava acontecendo do lado de fora. Alberto, curioso, levantou-se e foi até Em um gesto improvável, Samuel se aproximou da caixa de doações, seu corpo fino tremendo levemente. Com as mãos roucas e inseguras, ele tirou algumas moedas do fundo de seu bolso e as depositou na caixa destinada a crianças carentes. Alberto ficou paralisado. Ninguém fazia isso. Quem, em sã consciência, abriria mão de algumas moedas quando a sobrevivência era uma luta diária? A curiosidade tomou conta dele, e ele decidiu ir até o mendigo. A multidão que o cercava parecia hipnotizada. Mas Alberto, com seu jeito arrogante, empurrou algumas pessoas para entrevistar Samuel. "Por que você fez isso?" perguntou Alberto, com uma mistura de incredulidade e desprezo. "Você precisa disso mais do que qualquer um." Samuel olhou nos olhos de Alberto com uma serenidade que parecia assombrar o barbeiro. "A vida é feita de escolhas", respondeu ele, uma tristeza velada na voz, "e eu escolhi ajudar." Conforme conversavam, a história de Samuel começou a se desenrolar. Alberto soube que ele era um ex-prodígio musical, um talento reconhecido que havia se afastado da vida por conta de uma tragédia pessoal. O que deveria ser um dia normal para Alberto se tornou um turbilhão de emoções. Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito ao perceber que por trás da fachada de sucesso e riqueza, sua vida estava vazia. Toda a arrogância de Alberto parecia desmoronar, substituída por uma inquietação que ele não sabia como lidar. O futuro de Samuel se tornava mais incerto. Um empresário rival de Alberto, conhecido por derrubar prédios e vidas, estava prestes a investir na área e não se daria ao trabalho de olhar para aqueles como Samuel. Assim, a pergunta começava a martelar na cabeça de Alberto. O que realmente importava em sua vida? Seu status ou o valor da solidariedade? A conversa fluiu e, conforme a tragédia do passado de Samuel se revelava, Alberto se viu diante de um dilema. "Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Conforme a conversa entre Alberto e Samuel se intensificava, uma onda de tensão começou a invadir a barbearia. As paredes que antes viam risos e conversas alegres, agora pareciam emudecer, absorvendo a gravidade do momento. Alberto sentia um aperto no coração, como se a realidade tivesse desmoronado em um instante. Ele olhava para Samuel, sua expressão serena desafiando todo o seu conceito de sucesso.
De repente, um grito cortou a atmosfera pesada como uma faca afiada. Samuel! Uma mulher surgiu na multidão. Os olhos arregalados, a respiração ofegante. Era Clara, uma figura do passado de Samuel, sua irmã. Alberto ficou intrigado. Quem era ela e qual era a conexão entre eles? Clara se aproximou, os olhos brilhando de lágrimas e raiva. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir embora agora. Ela agarrou o braço de Samuel, tentando puxá-lo para longe. O burburinho da multidão, antes curioso, agora virava um zumbido inquieto. O que estava acontecendo? Espere. Samuel respondeu, sua voz firme, apesar da confusão hormonal que parecia ter tomado conta do lugar. Eu estou ajudando. Ou antes que ele pudesse terminar, uma sirene soou ao longe. Uma ameaça crescente que ecoava pelas ruas. Clara olhou para Alberto, um olhar carregado de desespero e acusação. Você não entende. Eles estão atrás dele. A culpa é sua. A cada palavra de Clara, a tensão aumentava. Alberto franziu a testa. Sua mente corria veloz. Culpa? Como assim? O que você quer dizer? Samuel, com a voz trêmula, tentou explicar. Eu não sou apenas um ex-mendigo. Eu sou procurado. Um erro do passado. E agora? Não é só a minha vida que está em jogo. A confusão tomou conta de Alberto, como uma tempestade em um copo d'água. Ele sentiu o estômago revirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas as respostas eram mais difíceis de suportar. O homem que ele tentava ajudar poderia ser um fugitivo. E tudo na sua vida, a fama, o status, estavam prestes a ser dilacerados pela revelação. Mendigo? Procurado? Por quê? Alberto questionou, quase sem voz. As pessoas ao redor começaram a murmurar entre si. O ambiente agora carregado de julgamento e curiosidade. Clara, com os olhos em chamas, disse: ele nunca fez mal a ninguém, mas você não conhece toda a história. Uma sirene se aproximava, e os rostos se tornaram máscaras de choque e medo. Sentiu o impacto da escolha prestes a fazer. O que ele deveria fazer? Proteger essa pessoa que ele mal conhecia, mas que agora era alguém fundamental em sua vida? Ou se afastar e manter sua imagem intacta? O dilema gritou mais alto do que qualquer sirene. Os olhos de Samuel buscavam por uma resposta, um sinal. Alberto, você pode me ajudar. Por favor, não deixe que tudo acabe assim. Nesse momento, tudo parecia parar. Alberto ponderou, a multidão à sua volta, Clara puxando Samuel, a sirene agora uivando a poucos metros. Ele estava à beira de uma decisão que mudaria sua vida e a de Samuel para sempre. E se a verdade que estava por trás daquela história fosse mais aterrorizante do que ele jamais imaginou? A incerteza enchia o ar, enquanto ele respirava fundo, sentindo cada batida do seu coração ecoar em sua cabeça. Alberto ficou paralisado, a tensão cortante no ar, o envolvendo como um manto pesado. Seu estômago doía. O que ele deveria fazer agora? Todos os olhares estavam em Samuel e na mulher que dizia ser sua irmã. O grito dela ainda ecoava em sua cabeça, enquanto a sirene se aproximava, a pressão crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Samuel, não vai! Clara insistiu, a voz tremendo entre desespero e raiva. Vamos, por favor! Ela puxou o irmão, como se estivesse tentando apagar o incêndio que ameaçava consumir a vida dele. Ele é um fugitivo, estão atrás dele. E se você não me ajudar, Alberto, pode se meter em grandes problemas. A mulher se virou para o barbeiro, o desespero em seu olhar se transformando em um aviso urgente.
Alberto estava perdido. O que ele sabia sobre Samuel? Um mendigo, talvez, mas agora se revelava um homem com um passado obscuro. Um erro que parecia ter seguido o homem como uma sombra. E enquanto pensava na gravidade da situação, o que aconteceu em seguida deu um giro inesperado. Uma voz alta se sobressaiu sob o barulho da sirene. Samuel, para onde você pensa que vai? Um homem robusto, com um colete que claramente demonstrava que era da polícia, avançou em meio à multidão. Seu olhar feroz fixou-se em Samuel, que imediatamente congelou. Alberto sentiu o sangue escorregar de seu rosto. Samuel, o que você fez? Ele não acreditava no que estava acontecendo. O meio-fio da realidade. Sua realidade girava rapidamente. O homem na frente deles era um policial. Um brilho gélido se espalhou pelo corpo de Alberto. Você não pode! Clara gritou, sem soltar o braço de Samuel. Ele não fez nada de mal. O policial olhou para a multidão. Ele está sendo procurado por uma série de crimes e precisa vir comigo. A voz dele ressoou, e as pessoas atrás de Alberto começaram a murmurar nervosamente. Não, 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 Alberto disse, sem saber o que fazer. Ele não podia deixar seu mundo de brilho e fama se desmoronar por causa de um mendigo trágico. As muralhas da sua vida luxuosa pareciam desmoronar, e a dor o ardia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele queria ajudar aquele homem, aquele que, com suas moedas, havia desafiado a realidade. E foi nesse instante que tudo se tornou ainda mais insano. Samuel, o homem policial, inclinou a cabeça, preparando-se para dar um passo em frente. Mas então a voz de um desconhecido ecoou na multidão. Esperem, ele não é quem vocês pensam. Os olhos de Alberto se arregalaram. Uma mulher, de cabelo desgrenhado e olhos aflitos, se aproximou, já visivelmente afetada. Ela levantou as mãos em um gesto pacificador. É um erro. Ele não é o criminoso que estão procurando. Alberto não sabia o que pensar. O policial hesitou. O que você quer dizer? Ele olhou de volta para Samuel, que estava paralisado, a expressão de confusão estampada no rosto. O que você sabe? Samuel não é um criminoso. Ele é meu irmão. A mulher gritou de forma frenética. Nós estamos fugindo do pai dele, que é o verdadeiro culpado. Ele está atrás dele. O barulho da sirene começava a parecer distante agora. O chão sob os pés de Alberto se movia como um barco balançando em tempestade. Agora, ele tinha uma nova informação, e com ela, uma nova dúvida, um novo dilema. Ele não apenas lidava com um mendigo. Samuel poderia ser uma vítima, um homem com um passado que precisava ser compreendido. Vocês não podem levar ele. Ele não é um criminoso. Ele precisa de ajuda. Clara exclamava, a fúria em seu tom inebriando a atmosfera já carregada. Alberto sentiu um nó na garganta. Samuel, o mendigo, olhava para o barbeiro, uma mistura de esperança e temor em seus olhos. O que ele faria? A segurança de Samuel estava em suas mãos, mas se interferisse, o que aconteceria com ele? O peso da decisão estava prestes a se tornar esmagador. A multidão murmurava, dividida entre apoiar e acusar, enquanto Alberto tentava entender a magnitude da situação. No fundo, seu coração batia acelerado. A vida de Samuel ainda era uma incógnita, e essas revelações apenas complicavam a situação. O que ele faria? Desistir de tudo em troca da verdade ou se proteger em sua própria bolha de luxo? A escolha estava diante dele, e o tempo escorria como areia entre os dedos. Enquanto isso, a sirene se aproximava, e a tensão alcançou seu pico,
deixando todos em suspense. A sirene se aproximava e o tempo parecia parar. A revelação de que Samuel poderia ser inocente, uma vítima, ecoava nas mentes de todos ao redor. Alberto estava paralisado, sem saber se acreditava na mulher que se dizia irmã de Samuel. A multidão murmurejava, alguns indignados, outros curiosos, enquanto os olhares se intensificavam. "Eu sou a verdade que você procura", gritou a mulher, se aproximando com determinação. O policial hesitou, olhando de Samuel para ela, minuciosamente, buscando um sinal de fraqueza. Clara, ainda segurando o braço de Samuel, parecia implorar em silêncio por um milagre. "Todo esse tempo fomos perseguidos", a mulher continuou, sua voz repleta de desespero, mas também de força. "Nosso pai, ele é um criminoso perigoso. Samuel só tentava escapar dele." O policial, com seu olhar intenso, inclinava-se cada vez mais interessado. "E qual é o seu nome?" "Eu sou Ana. Eu só quero que você o ajude. Não o leve, por favor." Samuel olhava para ela, confuso, como se tivesse esquecido que ela existia. Ele tinha memórias de infância, mas nada que conectasse o passado ao presente, de forma tão direta. Alberto, por outro lado, olhava para aquele pedaço de história e via seu próprio reflexo, sempre perseguido pelo passado, sempre tentando escapar de seus próprios demônios. O silêncio tomou conta. A sirene chegava ao ponto máximo, cortando o ar como um fio afiado. Alberto sentiu aquele nó na garganta se apertar ainda mais. Ele precisava tomar uma decisão, mas a pressão era avassaladora. E então, de repente, a atmosfera ficou mais densa, como se todo o ar tivesse sido arrancado. Uma explosão. Um estrondo fez todos se virarem, e as paredes da barbearia tremiam. Alberto viu, horrorizado, um carro em alta velocidade passar pela calçada, em direção ao grupo. Ele sabia que o homem no volante não era amigo. O veículo parou abruptamente e duas figuras saíram dele, seus rostos ocultos por máscaras. "Samuel!" uma das figuras gritou. "Saia do caminho! Você não pode escapar desse jeito!" Alberto sentiu seu coração parar. O horror tomava conta. Enquanto as pessoas gritaram e correram, ele notou que as duas figuras não estavam interessadas em mais ninguém, apenas em Samuel. O que Samuel tinha feito? Qual era a verdadeira história? "Não! Não!" Clara gritou, segurando Samuel com mais força. "Eles não podem levar você!" O policial rapidamente fez sinal, exigindo calma, mas a situação estava em frangalhos. A tensão subiu a níveis insuportáveis enquanto Ana gritava pedindo que deixassem Samuel. Alberto, então, percebeu que estava no meio de algo extremamente perigoso, envolvendo não apenas aquele homem que parecia uma vítima, mas talvez todos ali. E no meio dessa confusão, Samuel, com um olhar que revelou tanto medo quanto determinação, disse: "Eu não sou um criminoso, mas algo muito pior." As palavras de Samuel cortaram como uma faca. Todos pararam, e a multidão voltou a silenciar. O que ele queria dizer? A revelação pairava no ar como um sinal de alerta. A pressão crescia, e Alberto, agora, estava no centro de um furacão. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma certeza se formou. A vida de Samuel, sua própria escolha, e o passado que Alberto pensava ter deixado para trás, estavam completamente entrelaçados. "Samuel, o que você quer dizer?" Alberto perguntou, a voz trêmula, o pavor dominando. "O meu passado, ele não é apenas o que parece. Eu sou o que estão realmente procurando." A multidão se agitou novamente, e os rostos refletiram a incredulidade.
Os segredos, filhos da dor, estavam prestes a vir à luz. E, neste momento, ele percebeu que não poderia mais viver afastado de sua verdade. A linha entre herói e vilão desvanecia, e ele tinha que decidir de que lado ficaria. As sirenes, os gritos e a revelação nunca antes imaginada colocaram Alberto em uma encruzilhada. Ele olhou para Samuel, para Clara, para Ana e fez uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Alberto estava paralisado e as palavras de Samuel ainda giravam em sua mente como um redemoinho. Eu sou o que estão realmente procurando. Ele olhou para aquele homem cuja vida parecia em fracasso e percebeu uma centelha de complexidade, um mistério que desafiava a realidade que conhecia. O policial agora estava visivelmente nervoso. As duas figuras mascaradas que emergiram do carro pareciam ter um único objetivo: Samuel. Alberto sentiu o controle da situação, escapando enquanto a sirene soava. A multidão se aglomerava, alguns murmurando, outros prontos para correr. Samuel, você precisa explicar isso, Clara gritou, nervosa, segurando o irmão com força, seus olhos fixos na figura polícia. O carro, uma máquina agressiva, se tornava um símbolo do confronto que se aproximava. Então, no meio da confusão, alguém gritou. Uma voz familiar, mas distorcida pela pressão do momento. Parem tudo. A mulher que se apresentava como Ana havia se lançado na frente do policial. Este homem tem várias acusações. Mas antes que Ana pudesse argumentar, uma terceira figura surgiu, imprevisível. Uma nova mulher, desconhecida, com um semblante de autoridade, avançou para o grupo e em um instante, tudo mudou de novo. Suficientes! A voz dela era firme, como um trovão. Samuel, você está preso. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. A nova mulher não só era uma policial, mas parecia conhecer Samuel mais do que qualquer um ali. Alberto sentiu as pernas tremerem. A linha entre vilão e herói nunca foi tão tênue. O eco de cada palavra de Samuel sobre seu passado soava ainda mais distante sob essa nova luz. Quem é você? Samuel perguntou, sua voz tensa, uma mistura de medo e incredulidade. Eu sou sua irmã, Sofia, e isso tudo é uma armadilha. A revelação caiu como uma retada, e Alberto sentiu que a terra se movia sob seus pés. Clara ficou aturdida, sem palavras, enquanto a verdade começava a se desdobrar. Samuel, você tem que acreditar em mim. Alberto observou os rostos da multidão mudarem. Algumas pessoas começaram a murmurar alto, indicando que talvez a trama estivesse mais intrincada do que aparentava. Sofia se adiantou, os olhos ardendo de intensidade. Ela não é sua irmã, é uma impostora. Ela está trabalhando para nosso pai. A acusação subiu com o calor de um incêndio. Clara olhou para Samuel, seu rosto pálido em choque, enquanto o olhar de Ana se tornava um vendaval de emoções. Você não pode acreditar nela. Isso é um truque, Samuel. Samuel tornava-se uma marionete, preso entre veracidade e ilusão. O caos envolvia a barbearia, os gritos misturados com a sirene. Todos começaram a se afastar ou a se concentrar em sua própria luta por essa verdade que estava se descortinando. Alberto sentiu seu coração disparar. Quem ele deveria apoiar? Samuel, que parecia mais um estranho? Ou Clara, que insistia em sua inocência? A verdade vinha como uma tempestade. O peso das revelações abafou a liberdade e deixou tudo em suspenso. A sirene, a multidão, as sombras,
Tudo parecia uma cena de filme. E ao ver Samuel paralisado, confrontado por duas irmãs que se reivindicavam a cada instante, Alberto percebeu que estava em um beco sem saída de escolhas. O passado de Samuel se entrelaçava na história de Alberto, enquanto suas vidas convergiam de forma imprevisível. Ele tinha que decidir. Mas o que ele sabia de fato? A imagem de um homem caída na miséria se tornava um labirinto de mentiras e verdades. Então, como se a vida estivesse sendo filmada, uma explosão de uma terceira verdade se desenrolou. Dentro do carro da polícia, um celular tocou, e uma voz, grave e fria, saiu dele, ecoando através do caos. Samuel, você é nosso. Não tente escapar, pois estamos vigiando cada passo seu. A multidão ficou em silêncio, enquanto o peso da revelação pairava no ar, as expectativas subindo como um balão prestes a estourar. As palavras da voz rasgaram a falsidade da cena, e todo o olhar voltava a Samuel. O que ele realmente havia feito? Aquela verdade estava prestes a redefinir. Alberto sentia seu coração disparar. O que agora falaria ao mundo que acreditou conhecer? Enquanto o desespero assumia o controle, a tensão se abria como uma flor murcha ao sol. E com isso, a pergunta, agora latente na mente de todos, ecoava. Até onde a lealdade e a família podem ir? O que se faz com a verdade quando ela é ameaçadora? A profunda conexão que formaram nunca mais seria a mesma. O futuro agora pairava como uma nuvem pesada, pronta para desabar. Alberto estava paralisado, e as palavras de Samuel ainda giravam em sua mente como um redemoinho. Eu sou o que estão realmente procurando. Ele olhou para aquele homem cuja vida parecia em fracasso, e percebeu uma centelha de complexidade, um mistério que desafiava a realidade que conhecia. O policial agora estava visivelmente nervoso. As duas figuras mascaradas que emergiram do carro pareciam ter um único objetivo: Samuel. Alberto sentiu o controle da situação escapando por entre os dedos. Samuel, o que você quer dizer? A densidade do momento apertava seu peito, e o medo era palpável. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Enquanto a sirene soava, a multidão se aglomerava, alguns murmurando, outros prontos para correr. Samuel, você precisa explicar isso. Clara gritou, nervosa, segurando o irmão com força, seus olhos fixos na figura da polícia. O carro, uma máquina agressiva, se tornava um símbolo do confronto que se aproximava. Então, no meio da confusão, alguém gritou. Uma voz familiar, mas distorcida pela pressão do momento. Parem tudo! A mulher que se apresentava como Ana havia se lançado na frente do policial, levantando os braços em um gesto desesperado. Ele não fez nada de errado. É um erro. Você não entende. O policial cessou a marcha, olhando para Ana com uma mistura de desconfiança e surpresa. Saia do caminho, moça. Este homem tem várias acusações. Mas antes que Ana pudesse argumentar, uma terceira figura surgiu, imprevisível. Uma nova mulher, desconhecida, com um semblante de autoridade, avançou para o grupo e, em um instante, tudo mudou de novo. Suficientes. A voz dela era firme, como um trovão. Samuel, você está preso. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. A nova mulher não só era uma policial, mas parecia conhecer Samuel mais do que qualquer uma ali. Alberto sentiu as pernas tremerem. A linha entre vilão e herói nunca foi tão tênue.
O eco de cada palavra de Samuel sobre seu passado soava ainda mais distante sob essa nova luz. "Quem é você?" Samuel perguntou, sua voz tensa, uma mistura de medo e incredulidade. "Eu sou sua irmã, Sofia. E isso tudo é uma armadilha." A revelação caiu como uma marretada, e Alberto sentiu que a terra se movia sob seus pés. Clara ficou aturdida, sem palavras, enquanto a verdade começava a se desdobrar. "Samuel, você tem que acreditar em mim." Alberto observou os rostos da multidão mudarem. Algumas pessoas começaram a murmurar alto, indicando que talvez a trama estivesse mais intrincada do que aparentava. Sofia se adiantou, os olhos ardendo de intensidade. "Ponto. Ela não é sua irmã. É uma impostora. Ela está trabalhando para nosso pai." A acusação subiu com o calor de um incêndio. Clara olhou para Samuel, seu rosto pálido em choque, enquanto o olhar de Ana se tornava um vendaval de emoções. "Você não pode acreditar nela. Isso é um truque, Samuel." Samuel tornava-se uma marionete, preso entre veracidade e ilusão. O caos envolvia a barbearia, os gritos misturados com a sirene. Todos começou a se afastar, ou a se concentrar em sua própria luta por essa verdade que estava se descortinando. Alberto sentiu seu coração disparar, o que agora falaria ao mundo que acreditou conhecer. Enquanto o desespero assumia o controle, a tensão se abria como uma flor murcha ao sol. Então, como se a vida estivesse sendo filmada, uma explosão. Um estrondo cortou o ar e uma fumaça densa começou a se espalhar. Um carro explodiu algumas ruas da barbearia, causando um pânico instantâneo entre a multidão. Pessoas gritaram, correram em todas as direções e a confusão tomou conta. Alberto mal conseguiu processar o que estava acontecendo. "Samuel!" Clara gritou, mas sua voz eram apenas ecos sufocados na confusão. A fumaça começou a invadir o espaço, e em meio ao caos, Alberto vislumbrou algo que chocou seu ser. Na calçada, ao lado da fumaça, estava algo familiar. O colar que ele havia dado a Samuel, um presente que ele supunha ter sido perdido. Agora estava ali, reluzente, mesmo sob a fumaça. O que isso significava? Alberto queria gritar, perguntar, mas algo maior estava acontecendo. A confusão aumentava, e todos os olhares estavam fixos em Samuel e Sofia. E Samuel liberou uma lágrima demonstrando sua confusão, seu desespero. Ele olhava para Clara, para Ana, depois para Sofia. Todos os rostos se misturando, e a realidade se tornava uma confusão cada vez maior. E, em meio ao terror, uma nova ponte se formava entre eles, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. O policial tentava restabelecer a ordem, enquanto a fumaça se dispersava lentamente. "Samuel, você ainda não está livre. A verdade está se aproximando." A intensidade na voz dele era aterrorizante. Mas antes que pudesse concluir, Alberto gritou: "O colar! O que isso significa? Você é um deles, não é?" Os olhos de Samuel se arregalaram, e a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a se desatar. Ver como todos olhavam, como era hora de descobrir quem realmente era quem. E a fumaça, agora dispersa, revelava não só os segredos, mas também o verdadeiro perigo que se aproximava. Enquanto a sirene ainda ecoava, a transformação de cada vida parecia uma reviravolta que inevitavelmente colocaria o mundo de Alberto de cabeça para baixo. O que significava aquela explosão?
onde todos realmente se encaixavam nessa história. O futuro tornava-se uma neblina, impossibilitando saber. Alberto estava paralisado, e as palavras de Samuel ainda giravam em sua mente como um redemoinho. Eu sou o que estão realmente procurando. Ele olhou para aquele homem, cuja vida parecia em fracasso, e percebeu uma centelha de complexidade, um mistério que desafiava a realidade que conhecia. O policial, agora, estava visivelmente nervoso. As duas figuras mascaradas que emergiram do carro pareciam ter um único objetivo: Samuel. A densidade do momento apertava seu peito, e o medo era palpável. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Enquanto a sirene soava, a multidão se aglomerava, alguns murmurando, outros prontos para correr. Samuel, você precisa explicar isso, Clara gritou, nervosa, segurando o irmão com força, seus olhos fixos na figura da polícia. O carro, uma máquina agressiva, se tornava um símbolo do confronto que se aproximava. Então, no meio da confusão, alguém gritou. Uma voz familiar, mas distorcida pela pressão do momento. Parem tudo! A mulher que se apresentava como Ana havia se lançado na frente do policial, levantando os braços em um gesto desesperado. Ele não fez nada de errado. É um erro. Você não entende. O policial cessou a marcha, olhando para Ana com uma mistura de desconfiança e surpresa. Saia do caminho, moça. Este homem tem várias acusações. Mas antes que Ana pudesse argumentar, uma terceira figura surgiu. Imprevisível. Uma nova mulher, desconhecida, com um semblante de autoridade. Avançou para o grupo e, em um instante, tudo mudou de novo. Suficientes. A voz dela era firme, como um trovão. Samuel, você está preso. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. A nova mulher não só era uma policial, mas parecia conhecer Samuel mais do que qualquer um ali. Alberto sentiu as pernas tremerem. A linha entre vilão e herói nunca foi tão tênue. O eco de cada palavra de Samuel sobre seu passado soava ainda mais distante sob essa nova luz. Quem é você? Samuel perguntou, sua voz tensa, uma mistura de medo e incredulidade. Eu sou sua irmã, Sofia, e isso tudo é uma armadilha. A revelação caiu como uma marretada, e Alberto sentiu que a terra se movia sob seus pés. Clara ficou aturdida, sem palavras, enquanto a verdade começava a se desdobrar. Samuel, você tem que acreditar em mim. Alberto observou os rostos da multidão mudarem. Algumas pessoas começaram a murmurar alto, indicando que talvez a trama estivesse mais intrincada do que aparentava. Sofia se adiantou, os olhos ardendo de intensidade. Ela não é sua irmã. É uma impostora. Ela está trabalhando para nosso pai. A acusação subiu com o calor de um incêndio. Clara olhou para Samuel, seu rosto pálido em choque, enquanto o olhar de Ana se tornava um vendaval de emoções. Você não pode acreditar nela. Isso é um truque, Samuel. Samuel tornava-se uma marionete, preso entre veracidade e ilusão. O caos envolvia a barbearia, os gritos misturados com a sirene. Todos começaram a se afastar, ou a se concentrar em sua própria luta por essa verdade que estava se descortinando. Alberto sentiu seu coração disparar. O que agora falaria ao mundo que acreditou conhecer? Enquanto o desespero assumia o controle, a tensão se abria como uma flor murcha ao sol. Então, como se a vida estivesse sendo filmada, uma explosão. Um estrondo cortou o ar, e uma fumaça densa começou a se espalhar. Ponto. Um carro explodiu a algumas ruas da barbearia.
causando um pânico instantâneo entre a multidão. Pessoas gritaram, correram em todas as direções e a confusão tomou conta. Alberto mal conseguiu processar o que estava acontecendo. "Samuel!" Clara gritou, mas sua voz eram apenas ecos sufocados na confusão. A fumaça começou a invadir o espaço, e em meio ao caos, Alberto vislumbrou algo que chocou seu ser. Na calçada, ao lado da fumaça, estava algo familiar. O colar que ele havia dado a Samuel, um presente que ele supunha ter sido perdido. Agora estava ali, reluzente, mesmo sob a fumaça. O que isso significava? Alberto queria gritar, perguntar, mas algo maior estava acontecendo. A confusão aumentava e todos os olhares estavam fixos em Samuel e Sofia. E Samuel liberou uma lágrima demonstrando sua confusão, seu desespero. Ele olhava para Clara, para Ana, depois para Sofia, todos os rostos se misturando. E, em meio ao terror, uma nova ponte se formava entre eles, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. O policial tentava restabelecer a ordem enquanto a fumaça se dispersava lentamente. "Samuel, você ainda não está livre. A verdade era a hora de descobrir quem realmente era quem." A fumaça, agora dispersa, revelava não só os segredos, mas também o verdadeiro perigo que se aproximava. Enquanto a sirene ainda ecoava, Alberto sentia que algo estava prestes a acontecer. Até que no centro do caos, uma voz bem conhecida e fria cortou a confusão. "Samuel, finalmente podemos resolver isso de uma vez por todas." Era alguém que Alberto jamais esperava ver. Era seu próprio pai. O homem que ele havia perdido. Dado como ausente anos atrás, agora parecia como se tivesse surgido do nada, com um olhar gelado e um sorriso que não combinava com a situação. Alberto ficou paralisado. A pressão no seu peito se intensificava. O que isso significava? O que ele realmente estava fazendo ali? O mundo ao seu redor desabou. Todos começaram a murmurar, confusos. O homem estava ligado a Samuel de alguma forma? O que havia acontecido de verdade? "Você não pode estar aqui!" Alberto exclamou, o choque se tornando uma onda de dor profunda. "O que você quer?" "Meu filho", ele respondeu, voz baixa como um sussurro, olhando para Samuel com uma intensidade inquietante. "Estamos apenas começando." As luzes da barbearia pareciam tiscas, como se a própria estrutura estivesse sentindo a carga do momento. Alberto encarou Samuel, e o nó que se formou em sua garganta se tornava quase insuportável. As peças do quebra-cabeça de suas vidas estavam se encaixando de um jeito que ele jamais teria imaginado, revelando uma teia de mentiras, segredos e enganos que ameaçava derrubar tudo o que sempre havia sabido. Enquanto a tensão subia, Alberto sabia que nada jamais seria como antes. A verdade se revelava, cruel e implacável, e a luta pela sobrevivência começava naquele exato momento. Onde tudo isso levaria? Quais segredos sombrios seriam expostos? A incerteza o dominava, criando uma sombra sobre o que vinha pela frente, enquanto o futuro se tornava um campo minado de desafios impossíveis. Alberto estava paralisado. Seu pai estava ali, na sua frente, como um fantasma que havia voltado para assombrá-lo. O que ele queria? O nó na garganta de Alberto se apertou ainda mais. O olhar frio do pai, que sempre carregara lembranças de abandono, agora parecia mais ameaçador do que nunca. As pessoas ao redor estavam em um frenesi, as vozes misturando-se em gritos de choque e medo. A atmosfera estava carregada com a tensão palpável. "Você não deveria estar aqui", Alberto gritou, furioso e confuso,
O que está fazendo, pai? Você me abandonou. Eu nunca te abandonei, Alberto. Apenas te mantive afastado de toda a verdade. A voz do pai era profunda e cheia de um poder que Alberto não se lembrava. Era como se cada palavra fosse uma marreta batendo em sua cabeça. Samuel é a chave e você precisa entender. Samuel, em estado de choque, olhou para Alberto. Uma mistura de medo e confusão refletida em seu rosto. Ele não sabia se devia confiar em Alberto ou em Sofia, que gritava do outro lado, implorando por alguma chance de salvar seu irmão. A guerra entre o que era real e o que era um truque se desdobrava em um ritmo frenético, e em um instante tudo explodiu. A distante explosão do carro se somou ao caos. Um estrondo sacudiu a cena, e uma coluna de fumaça negra subiu em espiral, cobrindo o céu. Alberto sentiu seu coração parar. O que foi aquilo? As luzes da barbearia começaram a piscar, como se o mundo estivesse desmoronando diante dele. O homem em pé estava agora em movimento, agindo rapidamente. Samuel, venha comigo! Ele gritou, avançando em direção ao jovem. Mas Clara se interpôs, a proteção em seu olhar. Você não irá tocá-lo. A voz dela estava carregada de determinação, mas o sentimento de impotência começava a ameaçar seu controle. Enquanto Alberto tentava entender o que estava acontecendo, um novo grupo de pessoas surgia da fumaça. Eram homens armados, com olhares gelados e atitude de predadores. Pareciam os verdadeiros caçadores, e o alvo era Samuel. É ele, peguem-no! Um dos homens gritou, e Alberto sentiu seu sangue ferver. Era como se um instinto primal tivesse despertado dentro dele. Com um grito, ele agarrou Samuel pelo braço. Corra! Vamos sair daqui! Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o pai de Alberto deu um passo à frente, como se estivesse tentando controlar a situação. Samuel, você não sabe o que está fazendo. A única forma de escapar é vir comigo. A tensão explodiu. Samuel olhou de um lado para o outro, perdido. O que aquilo significava? A luz do sol começava a se entorpecer pela fumaça que pairava, e o futuro era tão incerto quanto uma frágil folha flutuando no ar. Então, uma voz cortou o caos. Param! E, de repente, tudo parou. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher estranha, mas familiar. Seus olhos eram conhecidos, e o jeito como ela se movia, Alberto sentiu na pele. Quem é você? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade. Eu sou Ana, a verdadeira Ana. A confissão dela reverberou como um trovão, e Alberto sentiu suas pernas tremelar. Ele estava prestes a desmoronar. O que significava isso? Tudo o que conhecia estava se desintegrando na sua frente. Eu sou a verdadeira irmã de Samuel. Clara é a impostora. Nesse momento, o chão se abriu sob Alberto. As pessoas começaram a murmurar, confusas. Ninguém sabia em que acreditar. As verdades estavam se desenterrando como escavações de segredos sombrios. A identidade de cada um deles estava em jogo. Samuel estava preso nesse turbilhão, e suas perguntas se tornaram mais urgentes. Quem sou eu, então? O que vocês dois querem de mim? Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Alberto percebeu que cada segredo revelado poderia ser sua própria queda. E no fundo, ele sabia que sua conexão com Samuel não era apenas um acaso. Ele havia estado entrelaçado nisso tudo, mesmo que não quisesse. E naquele instante,
Uma pergunta surgiu. Até onde ele iria para proteger a verdade que estava surgindo como um pesadelo diante deles? O que havia sido um dia comum na barbearia de Alberto agora se transformara em uma batalha pela liberdade e pela revelação de identidades que mudariam suas vidas para sempre. O futuro tornava-se incerto, e a única certeza que ele tinha era que a luta estava apenas começando. Alberto estava paralisado. Seu pai estava ali, na sua frente, como um fantasma que havia voltado para assombrá-lo. O que ele queria? O nó na garganta de Alberto se apertou ainda mais. O olhar frio do pai, que sempre carregara lembranças de abandono, agora parecia mais ameaçador do que nunca. As pessoas ao redor estavam em um frenesi, as vozes misturando-se em gritos de choque e medo. A atmosfera estava carregada com a tensão palpável. "Você não deveria estar aqui", Alberto gritou, furioso e confuso. "O que está fazendo, pai? Você me abandonou." "Eu nunca te abandonei, Alberto. Apenas te mantive afastado de toda a verdade." A voz do pai era profunda e cheia de um poder que Alberto não se lembrava. Era como se cada palavra fosse uma marreta batendo em sua cabeça. "Samuel é a chave, e você precisa entender." Samuel, em estado de choque, olhou para Alberto, uma mistura de medo e confusão refletida em seu rosto. Ele não sabia se devia confiar em Alberto ou em Sofia, que gritava do outro lado, implorando por alguma chance de salvar seu irmão. A guerra entre o que era real e o que era um truque se desdobrava em um ritmo frenético, mas no fundo, uma nova pergunta começou a martelar na cabeça de Alberto. Por que Samuel é a chave? Ele queria saber, mas a resposta parecia muito distante. Juntamente com a fumaça que ainda pairava no ar, surgiu uma sensação de que mais verdades estavam prestes a ser reveladas. E, de repente, tudo explodiu em um calor intenso. Samuel não escuta. Mas, em meio aos gritos, um ruído abafado surgiu. O som de uma explosão. Alberto olhou para o lado. À distância, uma janela de um edifício próximo estourou, e uma mulher apareceu na imagem. Seu rosto estava pálido, o olhar desfocado. Ela segurava uma arma. "Ele não pode pegá-lo", ela gritou, apontando para Samuel. "Não o deixem." A cena instantaneamente ficou em caos. As pessoas correram, e a adrenalina tomou conta de todos. O foco estava em Samuel. Então agora havia uma nova ameaça. E tudo se tornou um turbilhão. A mulher disparou um tiro, e em um instante cruel, o tempo pareceu parar. O som ecoou na barbearia. Soou como um trovão que partiu o ar. A bala atingiu o braço de Clara, que caiu no chão, presa entre a dor e o desespero. "Clara!" Samuel gritou, seu rosto pálido em choque. Alberto se precipitou, seu corpo se movendo como um reflexo. Ele nunca havia visto alguém ser ferido assim. A expressão de Clara se transformou em terror, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Alberto, em um só movimento, se agachou ao lado dela. "Por favor, não! Clara!" Ele segurou seu ombro aos prantos. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas antes que a situação pudesse se estabilizar, Samuel foi puxado para longe. "Vamos, Samuel!" O pai de Alberto gritou, a urgência na voz carregando a certeza do que estava por vir. Samuel hesitou, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. A multidão ao redor começou a se dispersar, e a mulher que disparara a arma agora se movia em direção a eles, com uma determinação
inexplicável. Samuel, Alberto gritou, mas era tarde demais. O pai fez um movimento brusco, puxando o filho, e em um piscar de olhos, eles desapareceram na fumaça. Foi quando uma revelação chocante varreu Alberto. A lembrança da pulseira que Samuel sempre usava. Ponto. O que Alberto havia dado a ele como um presente era simbólico, mas a verdade se revelava agora. Cada peça daquela joia estava marcada com um código, uma chave para um esconderijo de documentações que poderiam mudar tudo. Os olhares se voltaram para Alberto com um novo entendimento. A conexão entre ele e Samuel era muito além do que poderia imaginar. Quem era essa mulher? Ele murmurou, seu coração acelerando ao pensar nas implicações. Enquanto o caos continuava, as perguntas ecoavam na mente de Alberto. O que estava acontecendo? O que havia naquela pulseira? O que mais seu pai escondia? E com Clara no chão, ele sabia que o tempo estava se esgotando. Era agora ou nunca. Ele precisava descobrir. Mas, ao mesmo tempo, temia o que poderia encontrar. O que Samuel realmente era, e como isso conectava a um mundo sombrio que ele nunca quis conhecer. A verdade estava perto, mas em que custo? E o grito angustiante de Clara, enquanto tudo desmoronava, ressoaria em sua mente para sempre. A confusão era total. O grito desesperado de Clara ecoou na barbearia ao lado das explosões, enquanto Alberto se ajoelhava perto dela. A dor estava estampada em seu rosto, e as lágrimas escorriam até seus lábios entre as gemidas. Clara, aguente firme. Ele segurava sua mão com força, mas no fundo não sabia se conseguiria salvá-la. A fumaça se dissipava lentamente, revelando rostos de medo, tristeza e descrença. As pessoas se afastavam, algumas chorando, outras apavoradas com a possibilidade de mais violência. O pai de Alberto parecia dividido entre seu antigo poder e a necessidade de escapar. "Samuel, precisamos ir agora!" ele exclamou. Mas Samuel estava paralisado, seus olhos refletindo a confusão, como se houvesse um conflito interno. Ele olhou para a mulher que dizia ser sua irmã e para Clara, caindo aos pedaços no chão. "O que eu faço?" ele gritou, angustiado. "Samuel, escute!" Sofia tentando intervir, no meio do caos. "Eles estão atrás de você. Você precisa confiar em mim." Mas com seu pai no comando, a cena travava entre uma luta de lealdades e a busca pela verdade. "Eu sou seu irmão, e você precisa escolher o lado certo." Alberto disparou, sem outra alternativa a não ser confrontar seu passado. Ele não é um inimigo, é uma vítima como você. O peso da sua escolha começou a ressoar. Samuel precisava de proteção, e o mundo que conheciam estava prestes a ruir. A mulher armada recuou, observando cuidadosamente a cena. "Vocês precisam entender. A verdade é mais sombria do que imaginam." O choque se espalhou pela barbearia, e todos quedaram imóveis. Samuel é a chave para tudo isso. E em um impulso de coragem, Samuel tomou uma decisão. Ele se virou para Alberto, o olhar firme. Ele não ia deixar que o passado controlasse sua vida. "Eu não sou mais uma vítima." A determinação estava em seu olhar, que ardia como uma chama. No próximo instante, um clarão de luz iluminou os rostos tensos. A polícia tinha chegado. O ambiente explodiu em som, luzes piscando em multidão, e o caos se tornou ainda mais absoluto. "Samuel, fique atrás de mim!" Alberto gritou, enquanto o desespero tomava conta novamente. "Todos vocês precisam se render agora." A voz do policial ecoou, firme e implacável. O clima estava pesado e o tempo parecia distorcido. Enquanto as sirenes cortavam o ar,
Alberto segurava Samuel e Clara, e com o último olhar, fez uma escolha. Ele sabia que precisava proteger Samuel, independentemente do que isso significasse para seu próprio futuro. Escutem, ele não é o que pensam. Alberto gritou, a voz ressoando com um poder que ele não sabia que tinha. As palavras, um grito desesperado por justiça e verdade, cortaram o ar. E assim os olhares se voltaram para ele. Uma maré de emoções misturadas na multidão. A tensão era quase insuportável, mas naquele momento surgiu um fio de esperança. Alberto viu a fachada de seu pai tremer enquanto as convicções de uma vida foram questionadas. Essa é uma nova chance, Samuel, Alberto declarou. Nós podemos superar isso juntos. E na linha tênue entre o passado e o futuro, um novo entendimento começou a se formar. No meio do pânico, os ecos de uma nova verdade pareciam surgir. Samuel foi abraçado pela força de Alberto e da conexão que eles tinham. Enquanto a cena começava a se estabilizar e os policiais começavam a recuar, à medida que as realidades mudavam à sua frente, a fumaça ainda pairava sobre eles, lembrando-os de que a luta estava longe de terminar. Um misto de medo e esperança preenchia o ar, e todos sabiam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Se você chegou até aqui, isso significa que a história te envolveu e que você não pode ficar de fora do que vem a seguir. Precisamos da sua ajuda agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para que esse conteúdo maravilhoso alcance mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e qualquer coisa que você queira compartilhar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.